Capítulo 5. Os santos não dormem em camas macias. O Major Zhidenko era um homem grandalhão, de feições leoninas e um porte militar que realçava sua estatura. Quando jovem, ele se sobressaíra nas competições esportivas, e as medalhas e prêmios que conquistara fizeram-lhe grandemente admirado entre professores e colegas. Os fados lhe tinham sido favoráveis, e o fato de ter nascido no ano da Revolução Russa dava-lhe um forte sentimento de bons augúrios, que muito sustentaram durante os anos difíceis de seu curso na universidade. Depois de graduar-se na escola superior, fizera do exército toda a sua vida. Como chefe de comitê do Diretiva Política de Kiev, ele se propusera firmemente a resolver o problema de Mozeivsk antes que o comissário do Politburo precisasse intervir no caso. Zhidenko suspirou. Estava nas Forças Armadas havia 32 anos e já lidara com todo tipo de gente, mas nunca conseguira compreender os fanáticos religiosos. Para ele, tais pessoas eram simplesmente criaturas medrosas, vivendo à margem da realidade soviética. Porque não desistiam de vez da sua prática estranha e se integravam totalmente à vida do Estado, contribuindo com seus esforços para o desenvolvimento da nação e colhendo os benefícios decorrentes dela. A Grande Guerra Patriótica tinha representado o ponto alto da sua carreira. Era um jovem soldado quando participara da Batalha de Stalingrado e contemplara horizontes horrorizado os armamentos fascistas a cerca de 100 metros de distância. De repente, a ideia de que não sobreviveria à luta tomou conta dele. As atrocidades nazistas que testemunharam tinham-no abalado muito, enfraquecendo seu desejo de viver até. O reflexo do sol na neve alva e os uniformes brancos de seus camaradas parecia o ponto alto, e o brilho o cegava. Sobre o fogo cerrado, ele correu até a seda e procurou na sede do Partido Comunista, que funcionava em um canto de uma fábrica bombardeada, e se inscreveu. Saiu dali como para a batalha, já de posse de seu cartão de inscrição. O fato de não ter perecido na guerra só veio reforçar ainda mais o seu sentimento de que lhe estava reservado um grande futuro.
Ele pensava que nascera para servir a Rússia e para isso ele viveria. E mais, para isso que ele viveu nos tempos de guerra. Era-lhe totalmente impossível compreender como as pessoas podiam se agarrar à ideia de Deus. Talvez os velhos fossem muito temerosos para se modificarem, mas como um jovem poderia levar a sério tal crendice, mesmo em suas formas mais inofensivas? Mozeivski fora educado em uma escola socialista. Naturalmente ouviu falar das baixezas da religião, da influência negativa que o cristianismo tivera sobre o país, com seus sacerdotes corruptos e seus afiliados que eram senhores feudais. Um vento frio soprou sobre os campos cobertos de neve, que se estendiam por quilômetros de distância. Zhidenko suspirou novamente. Ele já lidara com crentes antes. A experiência lhe ensinara que obter sucesso no trato com tais pessoas era mais uma questão de disciplina que de persuasão ou reeducação política. Embora considerasse válidas as tentativas feitas nesse sentido. Quando se para pensar, dissera ele à esposa na noite anterior, durante o jantar de sopa de repolho. Ele dizia: apesar de todos os nossos esforços para divulgação do ateísmo científico, não conseguimos modificar a opinião da maioria deles. Na maior parte dos casos, o único recurso é a punição severa. Se fôssemos depender apenas do redoutrinamento, eu poderia fechar o Politic Room. Todavia, ele se responsabilizaria por Mozeivski, de um jeito ou de outro, perante o coronel Mazins. A caminhada até o gabinete do major Zhidenko era relativamente longa, e enquanto palmilhava as ruelas do quartel de onde a neve fora recentemente varrida, Ivan glorificava a Deus por essa oportunidade de orar. Em sua mente estava um corinho bastante conhecido em um versículo das Escrituras, que aprendera com seu irmão Yusra, e ele o cantava baixinho, marcando o ritmo com seus passos. O gozo do Senhor é a sua força, o gozo do Senhor é a sua força, o gozo do Senhor é a sua força. A melodia era alegre e se casava bem com o esplendor do sol sobre aquela neve. O dia estava claro. No céu acima, alguma coisa brilhou novamente. E Ivan continuava a louvar. O gozo do Senhor é a sua força. Uma alegria muito grande enchia o seu peito.
As árvores da praça central pareciam revestidas de uma luz celestial. Ivan saudava cada um, porque passava em nome de Jesus. Aquele fulgor cessava com um raio de sol refletindo no esplendor. Ergueu os olhos para o céu e, no mesmo instante, ouviu uma voz que o chamava. Ivan, Ivan, Ivan. O anjo estava logo acima dele, e seu resplendor e presença introduziram um pouco de temor em sua alegria. E as duas sensações juntas, como se paralisassem o seu coração. A voz era como uma recordação clara e inconfundível. Estranhamente, era uma voz sem palavras. E essa voz dizia: não tema. Através da figura transparente do anjo, ele erguera as árvores maiores do outro lado do largo. Ele podia as enxergar. De repente, apareceu-lhe que ele se movia. Ainda com os olhos fixos nele, Ivan reiniciou a caminhada lentamente. O clarão do anjo parecia iluminar o lugar mais que o próprio sol. E novamente, o ser de Deus falou: não temas, vai, eu vou com você. O rapaz não teve palavras para responder. O gozo que sentia era como um fogo interior. Talvez aquele calor proviesse do resplendor do anjo. Mais tarde, ele iria se perguntar como chegar à porta do edifício do Major Zhidenko. Embora a luz se tivesse dissipado, o sentimento da estranha presença permanecia. Dirigiu-se ao gabinete do Major e bateu levemente à porta. Zhidenko sorriu-lhe efusivamente. Aquilo iria ser mais fácil do que imaginava, pensou o oficial. Afinal, o que se passava com Yamark? Se não soubesse a idade de Mozeivsk, diria que não contava mais que 16 anos. Tinha jeito de um simplório. O major estendeu a mão aberta e indicou-lhe uma cadeira forrada de couro. Colocou à frente da escrivania e disse: sente-se, meu filho. Havia em sua maneira um toque de bondade. Está bem. Distante de sua terra, não é, Mozeivsk? Sim, senhor, major. Ao contemplar um ano de serviço, você terá uma folga. Sim, senhor, major. Tem saudades da sua família, da sua mãe, do seu pai? Tenho sim, senhor.
Lembro-me bem dos primeiros dias que passei no exército. Escrevia para casa todos os dias. Agora, isso me parece tão engraçado. Você escreve muito? Ah, bastante. Mas não diariamente. Eu não tenho muito tempo. Não? Por que não? Por causa dos interrogatórios, senhor. Passo muito tempo sendo interrogado pelo Politquirrum. É necessário interrogatórios. Você não está aprendendo a dar as respostas certas. Não tem ares de ser um sujeito estúpido, meu filho. Às vezes existe uma grande diferença entre respostas certas e a verdade. Por vezes, Deus não permite que eu dê a resposta, digamos, certa. É mesmo? E quem é esse teu Deus? Mal fizera a pergunta e se arrependeu. Moisés inclinou-se para diante do rosto radiante pela oportunidade de testemunhar do seu Deus. E disse ele é o Criador de todo o universo, Major. Deus é Espírito e ama muito a todos os homens. E sim, eu conheço as doutrinas cristãs. Interrompeu, remexendo-se na cadeira impacientemente. Quer dizer que você não pode dar as respostas certas porque são mentiras. Você discorda do ensino do glorioso Exército Vermelho? Não, senhor Major. Mas não aceita os princípios do ateísmo científico sobre os quais se baseia o nosso Estado soviético e o poderio militar do Exército Vermelho? Não posso aceitar uma coisa que sei não ser verdade. Tudo mais eu aceito, e aceito de bom grado, Major. É impossível provar-se a existência de Deus. Até mesmo os teólogos sabem disso. Sacerdotes e pastores também concordam nesse ponto. Ivan percebera claramente que a voz do oficial ia perdendo o amistoso tom do início. E ele começou a orar em espírito antes de responder às perguntas de Zhidenko. E Zhidenko insistia. Está vendo? Nem mesmo os seus melhores mestres falam como você sobre esse negócio de conhecer Deus. Major, todos concordam sobre a impossibilidade de se provar a existência de Deus. Mas quanto a conhecê-lo, ninguém tem dúvidas. Agora mesmo, ele está comigo aqui nessa sala. Pouco antes de eu vir para cá, ele me enviou o seu anjo para me confortar. Zhidenko fitou o rapaz atentamente. Estaria ele querendo se passar por tolo? Seria esta sua conduta apenas em ardil para provocar seu desligamento do serviço ativo militar? Ele era de uma simplicidade incrível, uma simplicidade deliberada. Ergueu-se abruptamente e falou: Mozeivski, já encontramos outros como você no exército. Sempre aparecem um ou dois.
ou até 3. Desviou os olhos ao verificar que a esta menção estampara-se no rosto dele uma expressão de satisfação. Começava a crer que Moseíves, que não era um fanático religioso, mas sim um pobre rapaz, saudoso de casa, desesperado para ter uma folga, vira outros procederem do mesmo modo antes. E já não passara ele 5 dias sem alimento, e depois fingira não sentir fome. Gidenco vira soldados fazerem-se de descendentes quanto a comida lhe era colocado à frente. Uma visita ao psiquiatra do exército logo lhe curaria a pretensa loucura. Quanto a Moseíves, não havia dúvida de que era são. Simples demais. Ele não sabia nem mentir. Sinto muito que você persista em seu procedimento incorreto, retornou o major, e agora sua voz denotava fadiga. Isso só vai lhe trazer aborrecimentos. Entretanto, eu creio firmemente que com um pouco de disciplina poderá recobrar o bom uso da razão e ser libertado destas ilusões acerca de anjos e deuses e outras loucuras que você fala. Você vai ficar de pé na rua hoje à noite, após o toque de silêncio, e todos os dias enquanto não se dispuser a vir aqui e se desculpar pelas tolices que anda espalhando pelo quartel acerca dessas suas experiências com esse seu Deus. E como a temperatura deverá ser de 25 graus abaixo de zero, será melhor que você resolva agir sensatamente. E aconselho que o mais rápido possível. Amanhã vamos planejar uma linha de ação para sua reeducação política. Está dispensado. Gidenco sentiu-se profundamente irritado pela tranquilidade com que Moseíves que pareceu acatar a ordem. Esperava uma hesitação de sua parte, uma tentativa de reconsideração, mas as feições dele estava perfeitamente calma e seus ombros também eretos, quando se encaminhava com passos firmes para a porta. Então ele, num acesso de ira, gritou: "Camarada soldado!" Ivan voltou-se. O major notou que estava ligeiramente pálido. Portanto, ele tinha compreendido bem a determinação. As instruções dadas serão executadas em farda de verão. Agora pode ir. O velho cabo que atendira nas dependências do comando olhou espantado para Ivan ao ouvi-lo requisitar uma farda de verão. A neve já se encontrava a quase meio metro de altura. Estudou ele o pedido, atônito e pensativo.
A mão congelada coçava o queixo. Parecia haver algo de errado com aquilo. Ele não queria levar a culpa por um engano desses. Porque você precisaria de uma farda de verão em pleno inverno, soldado? Para que queria? A explicação dada por Ivan, um brilho de malícia surgiu em seus olhos, circundados de ruga. Então era uma peça que estavam a pregar-lhe, e no fim seria ele quem acabaria mal. Mas uma rápida consulta telefônica ao Politburo confirmou tudo. E ele colocou nas mãos de Ivan as calças de tecido leve, camisa, túnica e cap. O homem manteve-se em silêncio enquanto entregava as peças ao rapaz, meneando a cabeça num gesto grave. O rapaz quase podia adivinhar os pensamentos que lhe passavam pela mente e se externavam em um olhar penalizado. Seria uma noite horrível. Então, quando a lua surgiu, um vento forte começou a soprar, varrendo a neve acumulada nos cantos dos edifícios para os caminhos recém-limpados. Os alojamentos estavam bem frios. No momento em que os soldados se trocavam para se deitarem, encolhendo-se bem sobre os cobertores pesados, buscando o aconchego da cama, o calor que ali eles procuravam aquecer os seus corpos frios. Igor Alexandrovski Markovski encontrou-se na parede, enrolado em seu cobertor, fumando um cigarro. Originário da Geórgia, possuía os brilhos e os brilhantes olhos e cabelos negros, bem assim como o temperamento dócil que caracterizavam o seu povo. Para ele, Mozeivski continuava um profundo mistério. Ficou a observá-lo, a vestir a farda de verão, com perguntas e dúvidas cruzando seu cérebro. O que você está fazendo, Mozeivski? Conte-me novamente. A conversão sussurrada, que alcançava apenas os biliches mais próximos, era agora apenas um leve murmúrio. Na cama, logo acima da de Ivan, Vladimir e Oskolintin Ambu tossiu de repente, disfarçando um sorriso. Ivan já estava se cansando de repetir a história. A notícia desse seu novo castigo espalhara-se rapidamente pelo refeitório durante o jantar. O praça que servia à mesa do cabo de serviço no comando ouvira-no narrar o fato e encarregava-se de passá-lo aos outros, juntamente com as conchadas de ensopado
ensopado de berinjela e de beterraba. Ao deixar a cantina naquela noite, Ivan fora bombardeado com perguntas e conselhos de uns e de outros. E a resposta dada era completamente absurda. Após o toque de silêncio, tenho de me apresentar ao oficial de serviço e ficar de pé na rua. Ele lhes dava motivos para sorrir. E se o pessoal do Político Rum desejava tornar o rapaz um exemplo para os outros, estava conseguindo plenamente. E agora? Os outros soldados também entravam na conversa. Quanto tempo vai ficar lá? Você terá que ceder, senão morrerá de frio. Por que você se recusa a parar de falar nessa religião? Ora, recuse-se de uma vez, pare com isso. Por que você não pode ser crente, mas ficar calado, poxa? Daqui a 5 minutos você estará de volta, hein? Igor ergueu a voz e silenciou os colegas. Por quê? Por que, Ivan? Em que é que você crê tanto que tolera tudo isso? Ivan disse: eu creio que Deus deseja que os homens saibam que Ele existe e que os ama e que Ele veio à Terra na pessoa de Jesus Cristo em forma humana. O Natal está chegando. Nessa época nós recordamos o nascimento de Cristo em Belém. Os crentes do mundo todo comemoram esse grande ato de Deus e dão glórias a Ele. Eu creio que Ele veio morrer pelo pecado de todos os homens que desejam o seu perdão. Morreu por mim e por você também, Igor. Denchenko, um membro entusiasmado do Komsomol, deitado num dos biliches próximos, bradou: acho que não estamos interessados nesse tipo de conversa, ô camarada. Eu, pelo menos, não estou. Muitos me admiram. E eu me admiro também se alguém estivesse, principalmente o camarada Markov. O grupo se desfez, mas antes Vladimir interveio com um comentário sardônico. Igor não está interessado. Não? Esse negócio de Natal talvez seja muito bom para os batistas, mas para ele não. É muito agarrado ao seu cigarrinho e à sua vodka. E uma onda de gargalhadas se espalhou pelo quarto, mas foi logo detida pelo toque distante da corneta. Imediatamente as luzes foram desligadas. Ivan encaminhou-se a apresentar-se para a porta e apressadamente ele foi à rua. O luar, entretanto, pela janela iluminava a passagem por entre as camas. Um silêncio pesado caiu sobre o aposento, enquanto ele descia as escadas e alcançava a saída. O primeiro contato com o ar frio foi como um tapa no rosto, que lhe provocou uma dor de cabeça e fez seus olhos lacrimejarem. Ele se retraiu
instintivamente para fugir ao vento gelado que lhe ardia as orelhas. Sabia muito bem que as janelas dos alojamentos, as escuras, estariam cheias de cabeça que o espiava. A luz da lua iluminava a ruela e os bancos de neve contra a silhueta dos prédios. Entesou os músculos, como que tentando resistir às lufadas geladas. Olhou o relógio. Passava-se 1 minuto das 10 horas. Teria tanto tempo de sobra para orar hoje? Começou hesitantemente, sentindo nascer em seu coração um leve temor, que logo procurou afastar. Quanto tempo poderia suportar? E se ele sentisse tanto frio que acabasse cedendo? E se morresse? E se morresse congelado? Será que o deixariam ali até morrer? Tentou concentrar-se na oração, mas o pânico comprimia o seu peito. Quanto tempo levaria para morrer congelado? Será que seria uma morte rápida? E se de manhã estivesse quase congelando e eles o reavivassem? Ouvira dizer que a dor causada pelo congelamento dos membros era terrível. E se tivesse que amputá-los? Tinha de desviar os pensamentos dessas coisas. Começou a cantar: o gozo do Senhor é sua força, o gozo do Senhor é sua força. De repente, a gloriosa visão que tivera pela manhã voltou-lhe à lembrança. Olhou para o largo, distante dali, mas perfeitamente visível ao luar. Parecia que a luz angelical permanecia lá. E aquela voz: não tema, vai, eu vou com você. Ah, aquilo que dissera o anjo. Ele se referia ao que aconteceria de noite. Sentiu novamente o mesmo calor que espermeava naquele momento. Abriu os lábios e começou a orar, baixinho, mas fervorosamente. Eram 24h30. Quando sua atenção foi atraída por passadas que rangiam sobre a neve. Abrigados em um sobretudo, 3 oficiais caminhavam vagarosamente em sua direção, vindos do alojamento. Suas vozes eram ásperas e quase perdidas em meio ao assobio do vento. E eles diziam: muito bem, soldado Mozeivski, já reconsiderou sua posição? Quer entrar? Cansou-se de ficar aqui? Apesar da semi-escuridão, o rapaz pôde perceber que eles o fitavam, ligeiramente apreensivos. Será que ele não estava sentindo frio? E ele respondeu: obrigado, camaradas oficiais.
Eu gostaria muito de entrar e dormir, mas não concordo em parar de falar a respeito de Deus. Quer dizer que vai ficar aqui a noite toda? O rosto deles exibia uma expressão de medo. Eu preferia não ficar, mas não vejo como isso seria possível de outro modo. Além disso, Deus está me ajudando. De pé, em posição de sentido, Ivan esfregava as mãos com as pontas dos dedos. Sua voz tremia pela emoção. As mãos estavam frias, mas não mais frias do que quando se trocara no alojamento. Tentou exercitar também os dedos dos pés. Movera-se facilmente, sem nenhuma dificuldade. Foi então que um grande espanto começou a nascer dentro dele. Olhou para os oficiais com grande comoção interior. Apesar dos pesados capotes, eles estavam congelando, enrelejados. Batiam os pés, as mãos, movendo-se constantemente, impacientes para retornar ao dormitório aquecido. Daí a 1 hora, ele mudaria de ideia. Ouviu o oficial mais graduado murmurar enquanto se afastava de Ivan. Não pôde deixar de sorrir. Pouco depois, a sensação de alívio, o abandono, sendo seguida por um sentimento de quebrantamento. Ele não era melhor que nenhum dos outros rapazes da sua igreja. Seus pais haviam sofrido muito no passado. Sabia de pastores que tinham sido interrogados, presos e enviados a campos de concentração. Entretanto, ele fora várias vezes alcançado pelo poder libertador de Deus. Havia algo dentro de si que desejava repelir aquele privilégio que ele estava tendo. Não queria receber um tratamento especial do Senhor. Não merecia milagres, nem ministérios. Ele deveria mesmo estar congelando. Não, ele não era bom. Lágrimas ardentes vieram-lhe ao rosto. Às 3 da madrugada, começou a cochilar. Suas confissões de arrependimento haviam se encerrado. A intercessão por todos os crentes fora repetida várias vezes. Cantara os cânticos natalinos, orara por todos os oficiais que conhecia de vista ou de nome. Clamara a Deus em favor dos soldados de sua companhia, mas gradualmente seu pensamento ia se esvaindo. Lutou para continuar em oração, mas não conseguia. De súbito, uma voz despertou. O oficial em serviço falara-lhe com brandura. Está bem, Mozeivski? Pode entrar agora. A lua se escondera. O vento cessara. Na densa escuridão reinante aquela noite, Ivan apertou os olhos, tentando divisar o rosto do outro de pé, ao lado do rapaz.
Ele pareceu hesitar antes de dizer alguma coisa. A luz mortiça que provinha do alojamento bateu nas insígnias douradas do cap. O tom com que ele falou era carregado de sentimentos. Afinal, que tipo de pessoa é você, Senhor? Que tipo de gente é você, que parece não ser afetada pelo frio? Camarada, sou uma pessoa comum, mas orei a Deus e o Senhor Deus me aqueceu. Respondeu-lhe suavemente Ivan, tocando o braço do soldado para que o seguisse. O oficial virou-se e, caminhando lentamente, dirigiu-se ao alojamento. E quando estavam caminhando aquele caminho longo, o oficial virou para Ivan e, com lágrimas nos olhos, disse: por favor, fale-me sobre esse teu Deus, fale-me sobre ele. O Major Zhidenko estava grandemente perturbado. O relatório que deveria enviar ao Coronel Mazins acerca de Ivan Mozeevsky era um desafio à razão. Ele sofrera a punição de ficar ao relento em temperaturas inferiores a 0 grau durante 12 noites seguidas, usando fardas leves, fardas de verão. Era impossível que não estivesse congelado e clamando por misericórdia horas. Na noite anterior, ele próprio fora vê-lo. É verdade que seu rosto mostrava-se arroxeado e ele parecia tonto de sono apenas. A neve fina soprava pelo vento, apegava-se ao seu cabelo e roupas, fazendo com que se assemelhasse tetricamente a uma estátua. Mas após 4 horas de exposição ao frio, ele se mantinha tranquilo e em melhores condições físicas do que ele próprio, Zhidenko. Após 5 minutos, seria possível aquele rapaz suportar aquela temperatura baixa sem senti-la? Bom, era o que parecia. Havia 2 semanas que Mozeevsky aguentava aquilo. Há muitos anos o major não se sentia tão perturbado. Até mesmo seu sono estava sendo prejudicado. A folha de relatório a ser enviada ao coronel e ao Politburo tinha de ser preenchida, mas fazia-se claro que o tratamento por punição não estava surtindo os efeitos esperados. Todo o quartel já comentava o caso do tal soldado crente Mozeevsky. Ele teria de determinar o cessamento daquela tal vigília pública.